A tarde caía lentamente sobre a mansão de vidro e mármore. Localizada no alto de um bairro luxuoso, onde poucos tinham acesso, o silêncio habitual daquele lugar era quebrado apenas pelo som distante de fontes decorativas e pelo leve barulho de passos sobre o piso. Polido, o milionário, Ricardo Menezes não costumava voltar para casa. Naquele horário, sempre imerso em reuniões, viagens e decisões empresariais, ele acreditava que sua vida estava sob controle absoluto. Até aquele dia, ele havia encerrado um contrato importante, mais cedo do que o esperado. Algo dentro dele, uma sensação difícil de explicar, o fez dispensar o motorista e voltar dirigindo sozinho. O tipo de pressentimento que ele, homem racional, sempre ignorava, mas não naquele dia. Ao estacionar na garagem subterrânea, percebeu algo incomum: silêncio demais, nenhum movimento dos funcionários, nenhuma música ambiente, nada. Subiu pelo elevador privado e, ao abrir a porta principal, ouviu vozes vindas da sala de estar. Uma delas ele reconheceu imediatamente. Era sua esposa, Helena. Mais baixa e agitante. Era de sua mãe, Dona Celeste. Ricardo parou por um instante. Algo em seu peito apertou, mas ele decidiu não anunciar sua presença. Caminhou devagar pelo corredor, seus sapatos caros agora parecendo mais pesados a cada passo. A cena que encontrou fez seu mundo interno vacilar. Sua mãe estava de pé perto do sofá, segurando uma bandeja com 2 xícaras de chá. Seus cabelos grisalhos estavam levemente desalinhados, e suas mãos tremiam. Em frente a ela, Helena estava sentada, com as pernas cruzadas, olhando com um sorriso frio, quase irônico. Havia uma tensão invisível no ar, daquelas que não precisam de gritos para serem violentas. A senhora derramou um pouco aqui, disse Helena, apontando para a bandeja. Sem sequer levantar o olhar completamente, sinceramente, eu não sei como alguém consegue ser tão desajeitada. Dona Celeste respirou fundo, tentando manter a calma. Eu só quis ajudar. Não era minha intenção. Ajuda, Helena, interrompeu com um leve riso. A senhora acha que isso é ajuda? Isso aqui parece mais um problema. Ricardo não está aqui para ver isso. Mas eu estou. E eu preciso manter esta casa em ordem. As palavras atingiam como pequenas facas, cada uma cuidadosamente escolhida para ferir, sem levantar suspeitas. Ricardo apertou os punhos discretamente atrás da parede. Ele nunca tinha visto a esposa falar daquele jeito com sua mãe. Ou talvez nunca tivesse realmente prestado atenção. Dona Celeste abaixou o olhar, engolindo o desconforto. Eu posso melhorar. Só me diga como prefere. Não é questão de melhorar. Helena respondeu friamente. É questão de saber o seu lugar. O silêncio que seguiu foi pesado. Aquelas palavras não eram apenas uma ofensa, eram uma tentativa de apagar a dignidade de alguém. Ricardo sentiu o sangue subir. Sua mente, sempre estratégica nos negócios, agora tentava processar algo muito mais difícil: a realidade dentro da própria casa. Ele deu um passo à frente, mas hesitou. Algo dentro dele queria entender até onde aquilo iria. Helena se levantou lentamente, ajustando o vestido com elegância calculada. Eu não sei por que você insiste em ficar andando pela casa. Assim, Celeste. Isso pode confundir os empregados. Você não é bem... Você sabe. Dona Celeste não respondeu. Apenas segurou a bandeja com mais força, como se aquilo a impedisse de desmoronar. Ricardo finalmente decidiu se mover, mas antes que pudesse entrar na sala, ouviu sua mãe dizer baixinho: eu só queria estar perto do meu filho. Essas palavras atravessaram Ricardo como um golpe direto. Ele parou novamente. Algo mudou dentro dele naquele instante. Não era apenas raiva. Era mistura de vergonha, choque e clareza dolorosa. Helena suspirou como se aquilo fosse cansativo. Seu filho trabalha demais para lidar com distrações emocionais. Ele tem uma vida importante. Não dá para carregar todo mundo. O silêncio que veio depois parecia congelar o tempo. Ricardo recuou um passo. Seus olhos estavam fixos na cena, mas sua mente já não estava apenas ali.
Ele começava a lembrar de pequenas coisas que ignorara. Comentários cortantes de Helena, o afastamento gradual de sua mãe, desculpas que sempre aceitava sem questionar. A rotina que o fazia acreditar que tudo estava bem. A verdade começava a se formar, como uma tempestade silenciosa, e naquele exato momento, Helena virou levemente o rosto e pela primeira vez percebeu algo. Um reflexo no vidro da janela. A sombra de Ricardo parado no corredor. Seu sorriso vacilou por um segundo, mas foi o suficiente. Ricardo não disse nada. Ainda não, mas sua expressão havia mudado completamente. O homem que entrou naquela casa não era o mesmo que estava saindo dela. Emocionalmente, e enquanto o silêncio se aprofundava, uma decisão começava a se formar em sua mente. Uma decisão que mudaria tudo que ele acreditava sobre sua família, seu casamento e até sobre si mesmo. Ricardo permaneceu imóvel por alguns segundos, como se o próprio tempo tivesse perdido o sentido. O som da casa parecia distante, abafado, como se viesse debaixo d'água. Sua mente, sempre treinada para resolver crises empresariais com rapidez, agora lutava para processar uma verdade emocional que ele havia evitado por anos. Helena ainda não tinha se virado completamente. Ela sabia. O leve tremor em sua postura denunciava isso. Mesmo que ela tentasse manter a compostura, Dona Celeste, por outro lado, parecia não ter percebido nada ainda. Seus olhos estavam baixos, cansados, como alguém que já tinha aprendido a suportar humilhações em silêncio. Ricardo deu mais um passo à frente. Agora não havia mais volta, mãe. A voz dele saiu baixa, mais firme. O ambiente congelou. Dona Celeste levantou o olhar lentamente e, quando ouviu, seus olhos se encheram de uma mistura de alívio e dor, como se ela estivesse feliz por ele estar ali, mas ao mesmo tempo envergonhada por ele ter presenciado aquilo. Helena se virou devagar. Seu rosto mudou instantaneamente para pura expressão, cuidadosamente controlada, quase ensaiada. Ricardo, você voltou cedo, disse ela, forçando um sorriso. Mas ele não respondeu. Seus olhos estavam fixos na mãe, que ainda segurava a bandeja, como se aquilo fosse a única coisa que a mantinha de pé. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, agora com a voz mais firme. O silêncio que seguiu foi desconfortável. Helena tentou rir, mas o som não saiu natural. Nada demais. Sua mãe só estava me ajudando com algumas coisas simples e acabou se atrapalhando. Você sabe como ela é sensível. Ricardo olhou para a esposa pela primeira vez de verdade naquele momento, não com o olhar de marido, mas com o olhar de alguém que estava reavaliando tudo o que acreditava. Sensível, repetiu ele lentamente. Dona Celeste tentou intervir. Não é nada, meu filho. Eu só não queria incomodar. A senhora nunca incomoda. Ele a interrompeu, e sua voz carregava algo que ele raramente demonstrava. Emoção contida. Ele se aproximou e pegou a bandeja das mãos dela com cuidado. Os dedos da mãe estavam frios. Ela hesitou, como se não tivesse certeza se podia soltar. Helena cruzou os braços. Isso está ficando exagerado. Eu não fiz nada de errado. Só estou tentando manter alguma ordem nesta casa. Sua mãe aparece sem avisar. Anda pelos corredores, mexe nas coisas. Isso não é apropriado. Ricardo soltou uma risada curta, sem humor apropriado. Ele finalmente virou-se completamente para Helena. Agora não havia mais confusão no olhar dele. Apenas clareza traço. Você está dentro da minha casa, falando com a minha mãe, como se ela fosse um problema. Helena respirou fundo, percebendo que o controle da situação estava escapando. Eu sou sua esposa. Eu só estou tentando ajudar você a enxergar, não? Ele interrompeu novamente. Agora mais firme. Você está tentando diminuir a única pessoa que esteve comigo, quando eu não tinha nada. Essas palavras fizeram o ar mudar. Dona Celeste abaixou a cabeça. Emocionada, ela nunca gostava de ser o centro desse tipo de conflito. Já Helena ficou em silêncio por um segundo, como se procurasse uma nova estratégia. Ricardo deu um passo para trás, como se estivesse organizando os próprios pensamentos.
Eu construí essa casa para ser um lugar de respeito, ele continuou.